Como dissemos inicialmente, a matemática financeira necessita de algumas ferramentas que são vistas justamente no final dos anos do ensino fundamental. Então, agora vamos falar um pouco sobre essas ferramentas para podermos entrar necessariamente na matemática financeira. Então, o primeiro deles seria os números proporcionais. Os números podem ser classificados como números diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Como são os números diretamente proporcionais? Então, dados os números reais não nulos A, B e C e números reais não nulos x, y e z, os mesmos serão nessa ordem diretamente proporcionais caso ocorra a seguinte situação: A está para x, assim como B está para y, assim como C está para z, isso sendo sempre uma constante k, onde k vai ser informado como coeficiente de proporcionalidade. Então, o nosso k vai ser o nosso coeficiente de proporcionalidade. Então, sempre que eu tenho números quaisquer, onde a razão entre eles dá sempre uma constante, a gente vai dizer que esses números são ditos números diretamente proporcionais. Vale ressaltar, inclusive, que se nós fizermos aqui A mais B mais C sobre x mais y mais z, isso também corresponde à mesma constante k, ou seja, a fração que soma os termos a, b e c no numerador e a fração que soma os termos x, y e z no denominador tem como resultado o mesmo valor de k, que é o coeficiente de proporcionalidade. Então, isso aqui, inclusive, é uma propriedade dos números que são diretamente proporcionais. Então, eu posso reescrever da seguinte maneira: A está para x, vai ser igual a k. B está para y, também vai ser igual a k. C está para z, também igual ao k, que é a nossa constante de proporcionalidade. E, por fim, A mais B mais C sobre x mais y mais z também será igual ao valor da constante de proporcionalidade k. Como que seria a aplicabilidade disso num exemplo? Então, vamos dar um exemplo qualquer aqui. Sendo A, B e C e 150 diretamente proporcionais aos números 160, 200, 240 e 600, determine quem são esses números A, B e C. Bom, a gente vai usar a propriedade que a gente acabou de ver anteriormente. Se eles são diretamente proporcionais, então A está para 160, assim como B está para 200, assim como C está para 240, assim como 150 está para 600. Se observarmos, isso aqui tem que ser igual à mesma constante k expressa anteriormente, ou seja, a constante de proporcionalidade. E nós temos aqui uma das nossas razões estabelecidas de modo a poder encontrarmos um valor que é justamente o k, que seria o 150 sobre 600. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que o nosso k ele vai ser 150 sobre 600. Simplificando isso aqui, nós teremos o valor igual a 1/4. E a partir daí, o que a gente vai fazer agora é retornar em cada uma das nossas razões anteriores e igualar, como fizemos na nossa parte teórica anterior. Então, A sobre 160 é igual a 1/4. Então, A vai ser 160 vai passar multiplicando, dividido por 4. Então, o meu A vai ser igual a 40. Temos também que o nosso B sobre 200 é igual a 1/4, que seria o mesmo K. Então, nós teríamos que B é igual a
200, que vai passar multiplicando, sobre 4. Então, teremos que o nosso B é igual a 50. C está para 240, assim como 1 está para 4. E aí, quando eu fizer o 240 multiplicando, vai ficar C igual a 240 sobre 4. Ou seja, o meu C é igual a 60. Então, acabamos de encontrar aí os valores que estão relacionados justamente com a nossa constante de proporcionalidade, que é 1/4. Então, quem seriam os números A, B e C? A seria 40, B 50 e C 60. Bom, agora nós podemos também fazer o seguinte, nós podemos fazer uma divisão em partes proporcionais a esses números. Vejamos outro exemplo. Então, temos, para dividir o número 124 em parcelas diretamente proporcionais a 11, 7 e 13. Como que seria isso então, né? O que eu sei é que, quando eu faço os valores proporcionais, eu não tenho esses números expressos. Mas eu sei que a soma desse número vai dar 124. Então, se eu pegar os valores A mais B mais C, isso tem que dar 124. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que A está para 11, assim como B está para 7, assim como C está para 13. De modo que, quando eu fizer a soma dessas parcelas, A mais B mais C, isso tem que ser igual a 11 mais 7 mais 13. Mas A mais B mais C tem que dar 124. Então, eu tenho que 124 está para a soma aqui, que seria 13 mais 7 daria 20, com 11, 31. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu teria que A está para 11, assim como B está para 7, assim como C está para 13, assim como 124 está para 31. Se fizermos a divisão disso, a simplificação por 31 daria 4 sobre 1. E agora eu faria a separação delas. A está para 11, assim como 4 está para 1. Fazendo a multiplicação, o meu A seria 44. Depois, B está para 7, assim como 4 está para 1. Então, o meu B seria 7 vezes 4, que seria 28. E C está para 13, assim como 4 está para 1. Então, meu C seria 13 vezes 4, que daria 52. Para poder definir e ter certeza da resposta, basta somar os valores. Se a soma der 124, acertamos o exercício. Então, se eu fizer 44 mais 28 mais 52, a soma disso aí vai dar justamente 124, o que nos dá certeza do exercício estar respondido de forma correta. Então, quando eu divido o número 124 em parcelas diretamente proporcionais a 11, 7 e 13, eu vou ter valores relacionados a eles de forma consecutiva, como 44, 28 e 52. Então, agora, a gente pode começar a falar sobre os números inversamente proporcionais. Bom, como que seria a expressão desses números inversamente proporcionais? Então, dados os números reais não nulos A, B e C, e os números reais não nulos x, y e z, os mesmos serão, nessa ordem, inversamente proporcionais se A, B e C forem diretamente proporcionais nessa ordem a 1 sobre x, 1 sobre y e 1 sobre z. Parece confuso essa definição, mas expressando isso de forma mais clara, ficaria assim. Se eu tenho os números A, B e C, eles são inversamente proporcionais se eu tenho 1 sobre x, 1 sobre y e 1 sobre z. De modo que isso sempre dê uma igualdade que, de novo, vai ser um K, onde esse K é justamente a nossa constante de proporcionalidade. Só que notem, se eu fizer a propriedade da divisão de fração, nós teríamos que eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. Então, eu teria A vezes x igual
a B vezes Y igual a C vezes Z. Isso também seria o valor de K. Então, poderíamos dizer que o produto entre os termos é sempre uma constante que vai ser chamada de constante de proporcionalidade dos números agora que são inversamente proporcionais. E aí a gente já pode aplicar o primeiro exemplo dessa situação. Quem seria o primeiro exemplo? Eu tenho aí os números A, B e 8 sendo inversamente proporcionais aos números 20, 10 e 5. E ele quer saber justamente os números A e B. Então, pela propriedade, se é inversamente proporcional, sendo inversamente proporcional, o que eu preciso fazer é que o A está para o inverso de 20, assim como o meu B está para o inverso de 10, assim como o meu C, que seria o 8, estaria para o inverso de 5. Então, fazendo a propriedade, eu teria que conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda nesse primeiro termo, eu teria 20 vezes A igual a 10 vezes B, que é igual a 8 vezes 5. Se você ainda não lembra ou faz muito tempo que você não observa esse tipo de resolução aqui, eu vou fazer por partes aqui para o primeiro termo. A está para 1 sobre 20. Então, isso eu vou fazer, conservo a primeira, que é A, e multiplico pelo inverso da segunda, que seria 20 sobre 1. Isso, então, vai ser A vezes 20, daria 20A, dividido por 1. Só que dividir por 1 significa manter o valor que você tem em cima, então daria 20 vezes A. Então, esse é o primeiro termo. A mesma coisa para fazer com o segundo termo, e assim sucessivamente. Ficaria, então, B 1 sobre 10, isso seria B que multiplica 10 sobre 1, isso então dá 10B. E 8 está para 1 quinto, e aí eu vou fazer aqui 8 vezes o inverso de 1 quinto, que seria 5 sobre 1. De novo, utilizando aquela regra de que eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 8 vezes 5 vai dar 40, 40 sobre 1 vai ficar simplesmente 40. Então, aqui vai ficar 20 vezes A igual a 10 vezes B, que vai ser igual a 40. E aí, agora eu desmembro. Vai ficar 20 vezes A igual a 40. Ou seja, o meu A vai ser 40 dividido por 20, ou seja, o meu A é simplesmente 2. E aí, quando eu fizer 10B igual a 40, eu vou dizer que o B vai ser 40 dividido por 10, ou seja, o B vai ser igual a 4. Então, quem serão os números A e B? A igual a 2 e B igual a 4. Mas, do mesmo modo, eu posso também fazer uma divisão em partes proporcionais, no caso, inversamente proporcionais. E aí eu teria um número que seria o 115, e eu quero fazer a divisão em partes inversamente proporcionais a 8, 3, 7 e 12. Vamos usar da mesma situação que fizemos para diretamente proporcional, quando a gente fez a divisão em partes diretamente proporcionais. Então, vamos fazer que os números que eu estou procurando são A, B, C e D. E somados, esses números têm que ter como valor 115. Então, fazendo que A está para 1 sobre 8, porque ele disse inversamente proporcional, assim como B está para 1 sobre 3, assim como o C está para 1 sobre 7, assim como o D está para 1 sobre 12, isso tem que ser igual a soma dos numeradores e a soma dos denominadores. Então, ficaria a soma dos numeradores, A mais B mais C mais D. E aqui a soma dos denominadores, 1 oitavo mais 1 terço mais 1 sétimo mais 1 dozeavos. Então, fazendo essa soma, eu teria o valor de A mais B mais C mais D, 115. Dividido por a soma desses termos aqui, eu teria que tirar o mínimo, né? Aí eu teria que fazer o mínimo entre 8, 3, 7 e 12. O mínimo entre esses valores seria justamente
168. Então, como que eu sei desse valor, né? Basta eu puxar aqui os valores fazendo a decomposição do número e tirando o mínimo múltiplo comum. Então, isso aqui daria, por 2, daria 4, 3, 7 e 6. Por 2, daria 2, 3, 7 e 3. Daí, por 2 novamente, 1, 3, 7 e 3. Depois, por 3, 1, 1, 7 e 1. E, por fim, por 7, 1, 1, 1 e 1. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu tenho como resultado 168. Então, aí eu vou ficar com 168 no denominador. E aí eu vou ter que fazer 168 dividido por 8, que vai dar 21, vezes 1, 21. Mais 168 dividido por 3 dá 56. Vezes 1, 56. Mais 168 dividido por 7 vai dar 24. 24 vezes 1, 24. Mais 168 dividido por 12, que vai dar 14. Vezes 1, 14. Então, quando eu faço essa soma, eu tenho como resultado que o meu número seria um valor de 115 dividido por 115 aqui em cima, sobre 168. E aí vai ficar dividindo a primeira pela segunda, eu teria a divisão, seria conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, seria A vezes 8, 8A, igual a 3 vezes B, igual a 7 vezes C, que é igual a 12 vezes D. Isso seria igual a 115 vezes 168 dividido por 115. Ou seja, eu poderia simplificar o 115 com 115 e ficar com a constante proporcionalidade sendo 168. E a partir daí desmembrar cada termo, ou seja, 8 vezes A igual a 168. Então, o A seria 168 dividido por 8. Então, meu A seria exatamente o meu 21. Depois, 3B igual a 168. Então, meu B seria 168 dividido por 3. Daí, eu vou encontrar o meu B igual a 56. Depois, 7C igual a 168. Então, meu C seria 168 dividido por 7. Meu C, então, seria 24. E, por fim, 12D igual a 168. Então, D seria 168 dividido por 12. Então, eu vou encontrar o meu D igual a 14. Então, os números que eu estava procurando para dividir em partes inversamente proporcionais a 8, 3, 7 e 12 são os números 21, 56, 24 e 14. Então, aí seria a minha resposta com relação a isso. No mais, pessoal, queria agradecer e até a próxima aula.